caros amigos, em continuação ao que tem sido falado sobre o passamento, sobre o nosso desencarne, que acontece e que está sendo falado sobre o depoimento de espíritos que se apresentaram naquela época que Kardec estava editando os livros dele, principalmente o Céu e o Inferno, que eles apresentaram voluntariamente, né, dando a sua declaração. O que aconteceu com eles quando eles desencarnaram. Já foi falado sobre um exemplo de um espírito que era feliz e sobre o espírito mediano, né? E quer dizer que ele não era assim ainda bem, né? Era mais ou menos, como se diz aqui, meio a meio. E o espírito, o que acontecia com os espíritos, o que acontece com os espíritos sofredores, né? Com os espíritos endurecidos, com aqueles que foram muito maus aqui na Terra, quando estavam reencarnados, o que encontra do lado de lá. O quarto depoimento é sobre aqueles que se mataram, que se suicidaram. Então foi escolhido, né? Isso daqui já foi falado em aulas passadas, sobre vários, eu apresentei aqui, né, sobre alguns tipos de suicídio. Então esse, que se chamava Simon, né, Simon para uns, americano, esse depoimento dele, de fevereiro de 1863, no Havre. E tudo isso se passou lá na Europa, né? Na Inglaterra, na França, né? E ele disse, né, que quando ele estava encarnado, que ele era um pobre, miserável, passava fome, né? Se torturava na miséria, no sofrimento, que a existência dele foi muito difícil e miserável. E ele, ao invés de ele aceitar essa posição dele, nesse estado que ele estava, ele começou a se desesperar e se revoltar. E ele começou a beber. E com esse negócio dele começar a beber, a situação, ao invés de melhorar, só piorou. Então, cada vez pior, cada vez mais pessimista, mais negativo, o que aconteceu? Ele se matou. Então, ele pulou de uma torre que havia e lá de cima ele se estatelou umas pedras que havia lá embaixo. E então ele conta que o que ele sofre, né? O que ele estava sofrendo desde o momento que ele se estatelou do chão, que a agonia que ele passa em todo momento, todo instante, sem descanso, ele vê ele caindo e se arrebentando na terra, caindo e se arrebentando na terra. Isso, gente, ele vai ficará, não sei quanto, deve ter ficado até o momento que ele devia ter desencarnado naquela época, né? Porque como ele se matou e não estava na época, então ele devia passar por esse sofrimento. E aí, o guia do médium, né, que recebeu esse espírito, ele disse que ele era um infeliz. Na Terra ele teve a prova como a miséria, a pobreza, o sofrimento. Com essa prova, mas ele foi vencido pelo desgosto. E em vez de se fortalecer,
ele se entregou na embriaguez e suicidou aos 67 anos. E quando ele deu esse depoimento, já fazia 6 anos que ele já tinha se matado. Já fazia 6 anos. E ele estava ainda sofrendo, passando por aquilo que ele fez. E sabe lá até quanto tempo depois ele não passou por isso, gente. Então esse é um depoimento dado por um suicida, né? Com toda boa vontade. Então, vamos passar para o quinto depoimento, que são dos espíritos criminosos e arrependidos. O Verger. O nome dele, Verger. Ele assassinou o arcebispo de Paris. Ele foi condenado à morte e foi executado em 1857. Até no último momento da sua morte, ele não havia se arrependido de ter matado o arcebispo. E quando ele morreu, ele ficou ligado ao corpo muito tempo, até ser desligado, né? Por causa do que ele fez, por causa dessas coisas. Mas quando ele se desligou, ele logo depois, ele se arrependeu, né? Ele se arrependeu do que ele fez. E ele mesmo falou que infelizmente, ele tinha esse caráter, que ele não podia ser humilhado, que ele não podia escutar as coisas, que ele já atacava pela violência. E foi o que aconteceu, que ele foi muito tolo, muito impaciente, que ele errou sim. E nesse meio tempo, o arcebispo, que faleceu nas mãos dele, já deu depoimento dele dizendo que ele perdoava o Verger e estava fazendo orações para ele, para que ele melhorasse. Então, ele disse que estava arrependido, muito, e que ele foi dominado pelo orgulho, pela inveja, e que ele queria fazer tudo para que ele melhorasse, tirasse essas más tendências. E que ele iria pedir a Deus uma reparação. E aqui, gente, ele sofreu mais por causa que se ele tivesse, enquanto ele estava lá preso, ele se arrependesse, seria mais fácil para ele. Mas ele só se arrependeu depois que ele desencarnou, que ele viu o que ele fez. Então vocês vejam bem, né, o depoimento dessa pessoa que foi um criminoso e que depois ele se arrependeu. Bom, passamos então para o sexto depoimento, que é dos espíritos endurecidos. Vocês vão pensar, endurecidos como assim? É que eles não aceitam progredir, não aceitam melhorar, acham que está numa boa posição, que tudo vai dar certo, que do jeito dele tá bem, tá bom. Então, aqui nós tivemos depoimento de uma mulher que se chamava, quando encarnada, chamava-se Ângela. E esse depoimento diz respeito à nulidade na Terra. Isso foi em Bordeaux, em 1862. Quando evocada, ela disse que não se arrependia da vida dela, que ela achava que estava tudo certo. Por aí vocês veem. Que ela achava que ela estava bem, que ela era si mesma, né? Então os espíritos perguntaram, foi perguntado para ela
como é que foi a encarnação dela. Então ela disse que ela tinha sido mãe, que foi esposa, que teve filhos, né? Os filhos dela. Mas o que acontece é que ela não fez nada por eles, nem pelos filhos e nem pelo marido. O marido então era um sofredor. E ela disse que achava que era muito natural, que estava certo, né? E então o que aconteceu? Os espíritos viram, né, que ela, na adolescência dela, ela realmente, mesmo antes de casar, ela era doidivana, ela vivia para passear, vivia para os prazeres, quer dizer que ela já mostrava que a má conduta. E foi assim na vida, como adulta. Ela não esquentava mesmo para nada, não pensava em nada, e foi assim até desencarnar. Então, os espíritos então resolveram fazer uma pesquisa da última encarnação dela. E nessa última encarnação mostrou que a Ângela tinha sido desde moça colocada num convento, né? Porque naquela época, gente, vocês devem ter visto nas histórias, passa em filmes, que as famílias costumavam fazer isso, enclausurar a filha, nem queria saber se queria ser freira, se o filho queria ser padre. Desde pequeno nascia, não, esse vai ser padre, acabou. Essa vai ser trabalhar, mudar no convento. E ela, muito moça, foi colocada, foi enclausurada, foi para um convento. E nesse convento, ela não fazia absolutamente nada. Vivia para cá, para lá, né? Sem fazer nada de útil, nem para ela e muito menos para alguém. E ela desencarnou assim, nesse modo de ser, sem fazer nada. E assim ela continuou. Na outra encarnação, ela continuou a ser do jeito que ela estava acostumada a ser, inútil. Então, é falado bastante aqui sobre essa maneira de ser que a pessoa tem, que não pode ser, que as pessoas têm que trabalhar, que Deus fez as pessoas para trabalhar, porque senão não evolui, fica parado, como o caso da Ângela, e que precisa ter atividades para desenvolver suas virtudes, fazer as coisas para ela, para os outros, para os próximos, que é com isso que nós evoluímos, gente, né? Não só para a gente. No caso dela, ela prejudicou ela mesma e os outros seres que precisavam dela para evoluírem. E nada adiantou. E essa falta foi o que ocasionou. E ela continuou assim, indiferente, completamente indiferente, sem vontade para nada, sem desejo para nada, sem acordar, como ela estivesse amortecida no ponto de vista dela. E o homem foi criado para uma atividade, né? E essa atividade que ela é a essência e é a necessidade que o corpo precisa para evoluir, né? E é com o trabalho que nós cumprimos nossos deveres, e com zelo, né? E com coragem e com perseverança, né? E aí, né? De certo, mais para frente, porque isso foi naquela época que o Kardec estava aqui, né? E ela deve, nessa época, ela deve ter sido orientada, né? E convidada a se mexer, que inutilidade não traz proveito nenhum para ninguém, gente, nenhum. E agora vamos passar, nós iríamos passar para o último depoimento e
Como ele é um pouco grande, porque é de um espírito que passou por uma expiação, mas ele conta, gente, por que que ele expiou, por que que ele passou por esse grande sofrimento. Então, como são duas encarnações, eu vou deixar para a próxima, né? A próxima. Mas antes de terminar, eu vou falar um caso, rapidinho, de um cara que ele era encarnado. Eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar outra vez, da inutilidade, que ele se julgava que estava certo. E ele estava bem situado na vida, mas ele só procurou coisas para ele, para seu bem-estar, e não olhou nem a família, e muito menos os filhos. E quando ele desencarnou, que ele foi inquirido o que é que ele fez, os espíritos viram que ele nada, absolutamente nada fez, nem por ele, e muito menos para os seus familiares. Então, ele foi convidado, nem passou, gente, para nada. Dali mesmo que ele estava fazendo o depoimento, os espíritos técnicos já mandaram que esse senhor se encaminhasse para a fila da encarnação. E falou, né, você vai entrar na fila e vai aguardar, porque você vai voltar à Terra. E quando ele chegou na fila, o que aconteceu? Ele não sentia seus braços. Seus braços estavam inertes e ele se assustou, né? E os espíritos disseram que ele iria encarnar, né? Com esses braços já, quando ele passasse para a vida carnal, ele já seria uma criança sem movimentos nos braços, para que ele desse valor àquilo que ele tinha que fazer, que era trabalhar e ajudar. Então vocês vejam bem que nós não podemos ficar inútil hora nenhuma, porque é para o nosso próprio bem e dos nossos. Até a breve.